Paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o seu coração aqui nessa tarde, no livro de Mateus 25. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E as 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se as portas. Amado, queridos irmãos, nessa tarde eu quero te dizer, que a palavra do Senhor, ela deixa bem clara sobre as 5 virgens prudentes, As 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas, elas estavam cheias, do azeite, estavam cheias do Espírito Santo do Senhor. E tinha 5 delas que não tinham azeite, que estavam despreparadas, E então elas falaram, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeites, as nossas lâmpadas se apagaram. As suas lâmpadas estavam apagadas. E quando elas saíram para comprar o azeite, as prudentes, à meia-noite, se ouve, à meia-noite, ouviram-se um clamor. Aí vem o esposo e sai-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As prudentes estavam preparadas e saíram ao encontro de Jesus. E quando as loucas voltaram, as virgens prudentes já tinham entrado para as bordas. E as loucas disseram, as virgens dizendo: Senhor, E as loucas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor respondeu: em verdade vos digo que não conheço. E vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amados e queridos irmãos, não vamos deixar que isso venha nos acontecer. Quando Jesus voltar, nós não venhamos ter essa decepção de Jesus nos falar: apartai de mim, porque não te conheço. Amado, queridos irmãos, vamos nos preparar diante da presença do Senhor. Não vamos deixar as nossas lamparinas se apagarem. Não vamos ser como essas 5 loucas que não se prepararam e ficaram de fora das bordas do Senhor. Queridos, amados irmãos, o tempo que estamos vivendo, amados,
é tempo de renúncia, é tempo de nós prepararmos a nossa vida diante do Senhor. Amado e queridos irmãos, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Jesus, ele deu a sua vida naquela cruz por mim e por você, para que nós vivemos uma vida em consagração com o Senhor, para que nós venhamos ser salvos pela graça de Jesus Cristo. Amado, queridos irmãos, essas 5 loucas, elas não entraram porque faltava azeite, elas não estavam preparadas. Amado, queridos irmãos, não vamos deixar que isso venha nos acontecer, mas que quando Jesus voltar, nós estávamos preparados, porque na sua palavra diz: vigiais, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amado, queridos irmãos, se nós soubesse a hora e o dia em que Jesus ia voltar, ninguém ia se preparar, ia deixar para se preparar no dia em que Jesus ia voltar. A gente ia saber o dia e a hora, e aí ia ser o momento em que todo mundo iria se preparar. Mas a palavra do Senhor diz: vigiais, pois que não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos, amado, queridos irmãos, nem o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. Mas os sinais dos fins dos tempos estão por aí. Amado, queridos irmãos, há tempo de nós se arrependermos dos vossos pecados, para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para entrar para o gozo do Senhor, para que nós não venhamos perder a nossa salvação, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, colocaram cravos em suas mãos, colocaram cravos nos seus pés, coroa de espinho em sua cabeça, quebraram os ossos de Jesus para que cabesse naquela cruz. Amado, queridos irmãos, Jesus, ele é tão maravilhoso comigo e com você. Não importa, amado, queridos irmãos, o que você fez no passado, mas se prostra diante do Senhor e se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo, porque Jesus, ele não está interessado no seu pecado, mas ele está interessado em que você abra seus braços e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, hoje eu estou rendendo a minha vida aos teus pés. Ele está interessado que você chegue até ele e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Jesus, esse amor. Eu quero, Jesus, servir a ti de corpo, alma e espírito. Amado, queridos irmãos, Jesus está voltando para buscar uma igreja que é perseguida, uma igreja que é odiada, porque a palavra do Senhor diz que seremos odiados por causa do nome de Jesus. E hoje, amado, queridos irmãos, assim como Jesus foi perseguido no passado, a sua igreja hoje é perseguida também. Quantos e quantos irmãos estão mentindo para o povo? Quantos e quantos não têm se interessado na alma dos filhos de Deus? Quantas pessoas não querem pregar a verdade, com medo de ser apredejado, com medo de perder amigos? Ei, irmãos, nós não podemos ter medo de perder amigos, amizades, mas nós temos que ter medo de perder a nossa salvação. Porque o pastor que não se preocupar em pregar a verdade, e se a ovelha perecer, ele naquele grande dia, ele vai ser cobrado do Senhor. Amado, queridos irmãos, e nessa tarde Deus traz essa palavra para o meu e para o seu coração. Não importa, amados, o que você fez no passado. O importante é que você se arrependa, peça perdão para Deus,
renuncia o pecado, volta para Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Olha somente para Jesus, que é o alvo. Olha somente para os altos céus. Não olha para as críticas, para as acusações do maligno, mas olha somente para Jesus, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa fortaleza, amados. Como essas 5 virgens prudentes, elas entraram com Jesus, mas as loucas, elas ficaram de fora. Irmãos, que nessa tarde, amado, queridos irmãos, medita nesta palavra poderosa, palavra que vem diretamente do trono do Senhor. Amado, queridos irmãos, é tempo de se arrepender. Irmãos, olha só o que está acontecendo em Israel. Amado, queridos irmãos, não é mais tempo de nós estarmos pensando em comprar carro novo, em comprar casa grande,